Fala pessoal, meu nome é Lucas, sou professor de Física aqui do Estratégia Vestibulares. Estou com a Débora, aprovada aqui, aluna da Coruja. Débora, para a gente começar, conta para a galera de onde você é, para onde você passou, quais foram as aprovações que você conquistou. Beleza. Oi, gente, meu nome é Débora, eu sou de Campinas e eu passei em farmácia para a UFMG, para a UFRJ e para a UFSC. Qual a sua idade? Se não quiser falar, não precisa, mas a galera tá querendo saber. Eu tenho 17 anos. 17 anos já passou em tudo, já conseguiu aprovação. Que legal, que irado, que irado. Os estratégias vestibulares, cursinho, online, como é que você conheceu a estratégia? Você tinha algum amigo, alguém te indicou, algum pai que usava o estratégia concursos? Isso é bem interessante. A minha mãe, ela estava fazendo graduação em Direito e ela começou a estudar para a OAB. Então ela começou a utilizar a plataforma da Estratégia e daí ela tinha até camiseta também da Estratégia, que ela foi em evento, e daí ela falou sobre Estratégia, que era bom. Daí eu fui pesquisar para eu fazer para o meu vestibular, daí eu encontrei a plataforma e me inscrevi, assim, foi indo. Gostou? Curtiu? Gostei. Quanto ao material do estratégia, os livros, as Muito videoaulas, você gostou? O que você achou Gostei. deles? Os PDFs são muito bons, eu usei bastante, as videoaulas também, principalmente porque elas são, tipo, gravadas, daí quando a gente tá, tipo, com um pouquinho de pressa, dá pra até acelerar, assim, e também eu utilizei muito do banco de questões, dos simulados, da correção da redação, e também das coisas mais que não era do site, que é tipo Telegram, o Insta dos professores, também utilizei bastante. Mas agora você me deixou curioso. Quando eu usava o material de estratégia, eu estudei para concursos já há muito tempo, eu nunca conseguia assistir uma aula, ao menos o vídeo. Eu priorizava o PDF, mas quando eu ia assistir algum vídeo, eu nunca conseguia colocar em 1x. Eu achava lento. Eu colocava em 2x, Eu tinha professor também. que era mais ainda. As minhas aulas de física, se você assistiu algum vídeo, você conseguiu assistir em 2x? Então, tinha as suas, especialmente, eu assistia mais no normal, porque eu tive um pouquinho de dificuldade em física. Então eu assistia mais no normal. Mas tinha umas que eu sabia, tipo, que eu era melhor, então eu colocava mais rápido. Mas a maioria eu assistia no 1.5, assim. Mas é bem legal. É normal. Eu acho legal e interessante essa história de você ter o material à sua disposição a hora que você quer. Aham. Então você tem, hoje eu tô com mais tempo, aí vou pegar o livro. Eu já lisei o livro durante a manhã, durante a tarde, e tô um pouco mais cansado. Aí à noite assisto algum vídeo de resolução de questões. Dentre o livro, dentre o vídeo, dentre o fórum, qual foi aquele ponto do material, aquele que você mais usou, que foi mais importante na sua jornada? Eu acho que foi o banco de questões. Eu fiz muitas questões. E como é que você usava o banco? Você já pegava a questão, aí você já olhava a solução, ou você parava, tentava responder e depois olhava nas soluções e nos comentários? Eu primeiro parava para tentar responder, daí eu fazia um tantinho de questões e depois corrigia tudo, assim. Daí a parte da correção também foi uma das partes que mais me ajudou, que você vê o vídeo, né? É bem melhor. E quando você vê a correção, assim, você grava mais, porque no começo eu errava muito. Então, tudo que eu errava, a gente gravava quando via a correção, assim. Daí foi muito bom. Você acaba assimilando, né? Pelo erro. Quando você erra alguma coisa, você... por que eu errei? Aí você procura e tem logo o vídeo ali te ensinando. Exatamente. É muito melhor do que, às vezes, só o papel que você fica... mas daqui pra lá, como é que ele fez? É muito confuso às vezes. Essa parte do material é muito boa nesse sentido. Agora, quando você estava na hora da prova, que você sentou, e você teve que encarar as questões, qual foi o material ou os recursos de estratégia dentro dos vídeos, qual foi, você acha que é aquele que, tirando o banco de questões, que você já falou que usou bastante, que foi mais importante para você se sentir preparada na hora da prova? Eu acho que as aulas ao vivo, porque aquele contato assim, pelo chat também, e aquela motivação que sempre vocês dão assim, eu acho que me ajudou muito, porque a gente sabe, tipo, a teoria, a prática, mas a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental e essa motivação, às vezes eu ficava muito, muito nervosa mesmo, assim, na hora da prova. Daí, às vezes, eu respirava fundo e lembrava de vocês falando que a gente vai conseguir essas coisas. E eu acho que isso foi muito importante. Isso aí, sem dúvida, é crucial para você conseguir chegar bem preparado mentalmente para encarar a prova. Agora, dentro do time da Coruja, dentro dos professores,
Qual que você acha que é o que mais te ajudou a conseguir a aprovação? Pro meu curso, principalmente os de física, os de química e os de a de biologia, né? A Bruna. Eu acho que pra motivação a ler. Porque eu lembrava dela cantando as musiquinhas de pagode dela, assim, no meio da prova. Então, é assim, mas todos foram importantes. Você estudou presencialmente, ensino médio, imagino eu. Você já tinha tido contato com algum outro curso online antes do Estratégia? Então, o meu ensino médio foi mais EAD, porque é por causa da pandemia. Eu fiz o primeiro e segundo total em EAD e só voltei no terceiro presencial. Mas de outros cursinhos, pra assinar assim, não. Eu só pegava material assim meio de... Só um pouquinho desse, mas eu acho que nenhum outro. E a sua experiência no online, comparada, sobretudo, com o que você teve no EAD do primeiro ano, do Estratégia, que ponto, assim, você sentiu mais diferença? Pô, isso aqui é melhor, isso aqui, às vezes, precisa melhorar um pouco. Teve muita diferença, porque na escola que eu fazia, eram só aulas, não tinha outras plataformas. Tinha também, eles mandavam as atividades, mas não era a mesma coisa. E o Estratégia, ele te dá uma aproximação muito diferente. Mesmo sendo EAD, você parece que tá tendo um curso presencial mesmo. E, tipo, tem várias formas de aprender, não é só o vídeo, não é só você olhar ali. Tem muitas outras formas e isso ajuda muito também. Até porque, às vezes, você, como eu disse antes, está um pouco mais cansado, pode priorizar o vídeo. Estou com mais tempo, ou então quero mais aprofundar, vou no texto, vou no livro digital completo. Exatamente. Mas no fim das contas, você acha que valeu a pena ter pego esse material de estratégia? Valeu muita pena mesmo. Excelente. E por esse motivo, ou por outros, você recomendaria para alguma outra pessoa que estivesse na sua pele, no terceiro ano, pegar o material de estratégia? Sim, recomendo muito, porque vale muito a pena. E assim como minha mãe me recomendou, né? Recomendo para todos os meus amigos assim que eu conheço. Muito bom mesmo. Toda a experiência, tudo. Quando você chegou no dia da prova, sentou na cadeira, pegou o livrinho, deu aquela folheada, passou o olho nas questões e sentiu que dava para fazer. Sentiu que estava preparado, tinha estudado e conseguia. Nesse momento, qual foi a sensação? Eu confesso que eu tenho um pouquinho de problema com isso. Porque às vezes eu chego assim na prova, eu fico super nervosa e eu acho que eu não vou conseguir. Mas às vezes eu respiro e eu lembro de toda a minha trajetória, toda a trajetória que eu tive com estratégia. E daí, sabe, tira aquele peso que tava. E daí eu consigo e é tipo a melhor sensação do mundo. Porque primeiro você olha, você trava. Daí depois você lembra de tudo aquilo que você passou. E daí você relaxa e você faz tranquila a prova assim. É muito bom isso, é muito bom a sensação. É a melhor coisa do mundo quando você abre a prova, você sabe, eu estudei, eu sei fazer isso aqui, agora sim. Você chega lá e manda na pressão. É bom demais. Você tem 17 anos e já conseguiu ser aprovado. Você imaginou que conseguiria ser de primeiro, que teria que estudar mais um ano? Na verdade, não. Eu pensei que eu ia ter que estudar mais alguns anos aí. Mas, graças a Deus, consegui. Cara, que muito maneiro. Você entrando com 17, 18 anos na faculdade, você vai sair com 20 e pouquinho. Você pretende emendar um mestrado, um doutorado? Ah, sim, quero muito. Como é que foi o seu desempenho no Enem? Quantas questões mais ou menos você acertou? Quanto foi a sua média final? Se quiser comentar com a gente. Eu não lembro os números exatos, mas eu lembro da redação, né, que fui bem, que foi 960 na redação. Sensacional. Eu fui muito bem. Eu fiquei até surpresa. Eu fui muito bem em humanas e linguagens no primeiro dia. No segundo dia, eu queria ter ido melhor. Mas eu não fui ruim. Mas eu queria ter ido melhor. A prova desse ano, em comparação com o do ano passado, também foi bem mais difícil. Eu achei. Eu fiz como treineira o SISU o Enem ano passado. Mas eu achei mais difícil a prova desse ano. Foi bem mais difícil esse ano. Rolou o SISU agora, nesse mês. Tava aquela briga por vaga, dança das cadeiras, vem, não vai, a nota vai. E aí quando fechou a primeira classificação, e seu nome constava lá como na lista dos aprovados. Nessa hora que você parou, abriu a tela do computador e tava lá aquela letrinha falando que você estava aprovado. O que você sentiu? Qual foi a sensação nessa hora? Parecia um sonho irreal.
porque é uma coisa que você espera tanto, mas ao mesmo tempo não é uma certeza. Então, quando acontece, você fica, isso aconteceu mesmo? Tá acontecendo isso mesmo? E você se sente nas nuvens, assim. É incrível. Eu lembro que era tipo meia-noite, eu fui abrir lá o computador, tava todo mundo dormindo. Tava só eu e minha cachorrinha. Gente, eu desabei de chorar, mas foi incrível. É muito legal. Isso é o tipo de coisa que você vai lembrar pro resto da vida, tá? Uhum. Não sei se você não tem idade, você tem 17 anos, você não... Tem umas coisas que você lembra. Todo mundo lembra, todo mundo da minha idade lembra onde estava quando as Torres Gêmeas caíram. Todo mundo lembra onde estava quando o Ayrton Senna morreu. Isso aí é a galera mais velha, isso aí eu era bebê. Quando você passa no vestibular, quando você vê que você tem a certeza, você lembra pro resto da vida desse momento. Isso aí você tem que comentar, compartilhar isso, botar isso pra frente, para mais pessoas também buscarem e tentarem esse objetivo. Uhum. Tem muita gente que tem receio até hoje de migrar do ensino presencial para o ensino online, acha que vai deixar algo a desejar, que não vai ser a mesma coisa, que não vai conseguir render. Se você pudesse falar com alguém que tivesse no primeiro, segundo, terceiro ano e nessa dúvida, eu acho que eu vou ficar no convencional, vou ficar no presencial, ou então eu tenho a possibilidade de pegar um curso excelente online como estratégia e focar só no online. O que você diria para essa pessoa? O curso online, ele é muito bom porque ele é moldável. Você consegue moldar ele de acordo com a sua rotina. Se você faz ensino médio, você tem que se dar também para o ensino médio para você conseguir passar de ano, porque você precisa passar de ano, né, para ir para graduação. Então você consegue moldar a sua rotina. E você faz aquilo que te deixa mais confortável, porque são várias opções, e no horário que você esteja confortável. Você já tinha tentado estudar com algum outro material que não do estratégia? Antes de eu assinar o estratégia mesmo, eu pesquisei muito para ver como seria, para ver também outros materiais, se eu gostaria também de outros materiais, mas eu nunca cheguei a assinar outro material. Eu vi que o estratégia era bom, minha mãe falou que era bom e eu confio na palavra da minha mãe. Argumento de autoridade. Então eu fui direto para estratégia e deu certo, assim, de primeira. Dentre essa sua pesquisa, foi algum vídeo mostrando a plataforma? Foi alguma videoaula pelo YouTube? O que você acha que foi mais que te convenceu? Realmente esse material vale a pena? Eu acho que foi o fato de ter um fórum de dúvidas, de ter redação ilimitada, porque os outros cursos, geralmente, você pode mandar 2 redações por mês. Isso não tinha no estratégia. E também as aulas ao vivo, porque eu via no YouTube mesmo, que é de graça, e eu gostava dos professores, então eu já sabia um pouquinho da didática, e daí eu já investi, assim, porque eu gostei. Sentiu confiança, né? É a melhor forma de você conhecer um curso. Você falou que não gostava muito de física ou que tinha uma certa dificuldade. Dentre a física, as exatas e também entre o estudo como um todo, para você conseguir absorver o material, o conteúdo, o que você julgaria que eram as suas maiores dificuldades? Então, eu sempre tive dificuldade com exatas. Daí você me pergunta, por que você vai fazer farmácia? Você tem muita química, muita biologia. É porque eu sempre tive dificuldade, mas sempre fui muito apaixonada por essa área. Física, química e biologia principalmente. Eu sempre tive dificuldade, mas era uma dificuldade que me desafiava a ser melhor. Então, sempre me intrigou muito e eu sempre fui muito apaixonada, era tipo magia pra mim. Então, eu investi nessas áreas, mas eu sempre tive dificuldade. Mas eu gosto bastante. Deu certo e vai continuar dando certo e você vai cada vez ficando melhor e essa dificuldade vai diminuindo e uma hora vai ficar natural. É isso mesmo. Como é que você formulou a sua rotina de estudos? E o que mudou em si na sua rotina de estudos? Porque não adianta você só pegar, começar a ler, começar a fazer, você tem que ter uma certa organização. Tem que ver o que você já fez, o que falta. No começo você tem que absorver conteúdo novo, depois você deixa de absorver e começa só a revisar. O que mudou na sua rotina depois que você conheceu a estratégia? Muita coisa, porque eu costumava estudar, só que eu estudava, tipo, para prova, avaliação, um dia antes. E era sempre assim, um dia antes, assim, 7 horas da noite, minha aula era 7 da manhã, 7 horas da noite eu ia lá no livro, bem rapidinho, assim. E eu tinha uma certa facilidade quando, tipo, era um dia antes. Daí eu tive que mudar totalmente a minha rotina e tive que ter uma constância, assim.
uma disciplina. Foi muito difícil. Vou falar a verdade, foi difícil. No começo, às vezes, eu tinha muita preguiça, mas com o tempo eu fui adaptando assim a minha rotina mesmo. Porque tinha dias que eu tinha que ficar mais tempo na escola, então não dava para estudar desde toda a tarde, daí eu estudava mais pra noite. E tinha dias que eu tava muito cansada, daí eu falava, esse dia eu vou estudar, mas eu vou revisar tudo que eu tinha que revisar nesse dia em outro dia. Sobre, tipo, a rotina do dia, eu sempre investi muito em exercício e quando eu não sabia fazer aquele exercício, eu ia ver de novo a teoria, porque eu não estava conseguindo fazer o exercício. E eu fiz isso muitas vezes, porque eu errava muito exercício no começo. Então, eu via, era assim, eu ia pelo exercício, daí eu via a videoaula, daí eu via as coisas assim, do PDF, é isso. E foi fluindo. É. E é natural que quando você começa a estudar, começa a moldar uma nova rotina de estudos, que você note aquela curva de evolução, que você vai ficando cada vez melhor. E agora que você já concluiu essa etapa, que você conseguiu a aprovação, o que você enxerga como algo que você, lá no começo, putz, se eu pudesse voltar atrás e me avisar, cara, não faz assim, faz assado, faz diferente, o que você vê que é um negócio que lá no começo você poderia ter feito de forma diferente? Eu acho que eu perdi muito tempo fazendo, tipo, resumo, que era totalmente decorado. Eu ia mais, me dedicava mais em deixar bonito do que conteúdo, sabe? E eu acho que eu perdi muito tempo nisso. Se eu voltasse atrás e falava, não, minha filha, não faz isso, você tá perdendo tempo. Porque eram as coisas tipo, é porque eu via na internet, né? Aqueles Studigram, assim, bonitinho, daí eu queria fazer igual. Tô estudando, mas não funcionava pra mim. Talvez para outras pessoas funcione, mas pra mim não funcionou no começo. Daí eu mudei a estratégia assim e daí deu certo depois. Você focando no conteúdo, porque quando você chega lá, senta na hora da prova e abre, o que interessa é o que tá na sua cabeça. Mas a melhor maneira é você conseguir revisar esse conteúdo e levar isso de alguma forma bem sólida para a prova. E como é que você, no final, pensou, isso deu certo, foi assim que melhorou? O que você botou como aquela forma de você revisar sempre o conteúdo, que você sabia que estava funcionando e que fez com que você conseguisse chegar preparada na hora da prova? Eu acho que eu pegava os conteúdos, às vezes, colocava em post-it, folha e colava assim na minha parede. Lá em casa as paredes são cheias de coisa colada, porque além de mim, minha mãe também estuda e ela também cola tudo na parede. E daí a gente passava assim, olhava, daí via todo dia aquilo. Daí eu acho que guardou bastante coisa para revisar, assim. Daí todo dia eu olhava um pouquinho e lembrava do conteúdo. Eu colocava só um pouquinho, assim, do conteúdo, um resumo bem resumidinho. Daí eu olhava assim, batia o olho, daí lembrava. Mas teve também outras coisas, tipo, alguns também tinha mapa mental pronto dos professores mesmo, e quando eu não lembrava muito, eu voltava no mapa mental, revisava assim, batia o olho, daí já instalava já. Daí foi isso. O mapa mental funciona muito bem se você se propuser a pegar o conteúdo e montar o seu, porque aquilo ali é um troço muito personal, muito personalíssimo, então você tem que pegar e montar o seu da sua forma para aquilo ali te repescar, te relembrar alguma coisa. A gente botava lá, eu até falava, se você puder imprime isso aí, completa com as suas anotações, que aquilo ali vai fazer mais sentido na sua cabeça. Ou tenta memorizar. Eu lembrei de outra coisa que eu fazia também. Eu li o conteúdo de uma forma mais ativa. Eu ia circulando e trazendo tópicos que eu lembrava de relações entre os conteúdos. E também, no final, eu tentava, tipo, resumir ou explicar mesmo, falando pra minha mãe ou pra minha cachorra. Essa é uma excelente forma de... Explicando o que eu tinha aprendido naquele dia. Daí eu ficava falando sozinha, assim, e daí era como se eu fosse a professora, sabe? Uma professora também. E eu acho que isso ajudou bastante também. Isso é uma excelente forma. Isso é uma excelente forma de... Qualquer pessoa tem um ser inanimado, uma cadeira, chega ali e dá aula pra cadeira. É tipo como se você estivesse explicando a matéria para uma criança que não sabe nada. Daí você tem que explicar cada detalhe para a criança entender. Daí eu acho que dá para guardar bastante, porque falando assim... Você acaba organizando a informação na cabeça. Eu, quando fui fazer vestibular, eu tive que ficar um ano a mais, além do terceiro ano, fiquei um outro ano estudando. E
Quando deu lá no meu aniversário, metade do ano, assim, começo de junho, eu fiquei de junho até a data do Enem sem sair de casa, sem viajar, sem fazer nada, só estudando. Você passou por algo semelhante? Você teve que ficar muito tempo só focada? Como é que foi sua rotina final de estudos? Foi mais focado mais na reta final, assim, porque vai aumentando a ansiedade e a gente acha que a gente não estudou tudo, daí a gente vai... Mas, tipo, não na reta final, tipo, última semana. Na reta final, os últimos meses, os últimos 3 meses. Porque no começo, eu não me privei tanto, assim. Eu ia nas aulas de futsal, que eu sempre fiz futsal. Eu ia em festa de aniversário. E, tipo, eu não me privei tanto no começo do ano, mas depois eu fui me focando mais e fui revisando cada vez mais. Mas como, tipo, eu já sabia mais da teoria, então era mais revisão no final, né? Mas mesmo assim... Nesse período final, até nesse período aí na metade do ano, em algum momento, você pensou em desistir? Muitos momentos. E o que te fazia seguir em frente? Eu sempre tive muitos sonhos. E todos eles, não todos, mas a maioria, eles podem ser alcançados se eu conseguisse entrar nessa faculdade, conseguisse um emprego bacana, ter uma renda considerável. Então, tipo, eu sempre tive o sonho de levar meus pais para Paris, porque sempre foi o sonho deles. E eu acho que é essas coisas que deixam a gente, tipo, ao mesmo tempo que no pé no chão, mas também com a mente lá em cima, assim, sonhando alto. Então, eu acho que esses sonhos que me fizeram voltar e falar, calma, vamos conseguir tudo que você quer, tá tudo bem. Se não conseguir esse ano, você pode tentar de novo, mas dá seu melhor, tá tudo bem. E foi me acalmando, eu acho que foi mais isso. Você tem uma mente muito sólida, você consegue... Sim. Isso é importante, isso é uma excelente qualidade que você tem. Obrigada. Agora, para você conseguir manter essa mente sã e ficar focado, você acha que o esporte, a atividade física, isso era importante? Com certeza. Você continuou malhando, continuou se exercitando durante todo o tempo de estudo? Eu acho que era uma paz, assim, porque a serotonina vai lá em cima, né? Daí, eu tava sempre estressada, muito estressada. Daí eu ia pro treino de futsal e eu via minhas amigas e a gente jogava e, tipo, esquecia de tudo. Então dava aquela tranquilizada, né? E sempre foi muito bom, eu sempre gostei muito de esporte. E você nem nota, mas você acaba assimilando, porque enquanto você está lá se exercitando, fazendo alguma coisa, no fundo, sua cabeça está organizando aquela informação que você acabou de absorver no dia e você vai melhorando, vai evoluindo. Agora, outra pergunta ruim, chata. E tem aquele conceito que eu acho meio louco, porque no fim você não consegue medir exatamente, de horas líquidas estudadas. Você já ouviu falar disso? Tipo, eu parei para estudar depois do almoço, das 2, e fiquei estudando até as 8 da noite. Então, 20 menos 14, 6 horas. Só que dentre essas 6 horas eu parei para lanchar, eu fui ao banheiro 14 vezes, eu fui brincar com meu cachorro, e eu fui fazer qualquer outra coisa. Então, no fundo, eu só fiquei mesmo sentado estudando durante 1 hora. Quantas horas líquidas você diria que conseguia fazer por dia? Eu acho que eu nunca me atentei a isso. Eu sei que eu sempre guardava o celular, porque senão eu não conseguia ficar concentrada. Sempre falava pra todo mundo da minha casa, eu vou estudar agora, não me atrapalha. E entrava no quarto e estudava. Mas eu nunca gostei de, tipo, fazer 20 minutos parar. 20 minutos parar. Mas eu também nunca gostei de fazer 5 horas seguidas. Não consigo também. Eu diria que por dia, considerando... É que também tinha muitos dias que eu ficava na escola. Mas considerando os dias que eu não ficava, eu acho que por dia, umas 3, 4 horas por dia. Não era muito, não. Mas, Débora, agora já naquele período final, aquela reta final para chegar antes da prova, aqueles meses pré-prova, até as semanas. No que você focou? Revisão, simulados, exercícios que você já tinha feito? Eu acho que eu não fiz muitos simulados. Eu fiz mais revisão e exercícios mesmo. Eu também vi muitas horas da verdade. Eu também vi a hora da verdade, tipo, do ano passado, assim. Sobre essas coisas, eu vi muitas. A estratégia faz a jornada completa, né? Tem premonição, sim. hora da verdade, E revisão de véspera. revisão de véspera. E você então acompanhava os ciclos? Acompanhava.
te ajudaram. Sim, muito. Porque às vezes tinha coisa que eu não lembrava. Daí vocês falavam e daí me dava um estalo, tipo, nossa, é verdade. Daí sempre ajudava, sempre. No final das contas, depois que você passou dessa época de revisão e você chegou no dia da prova, aí pensando nesse ciclo que você completou, desde o início dos estudos, esse período de revisão pré-prova e fechando com a prova, no geral, como é que foi o vestibular para você? Pra ser totalmente sincera, foi estressante. Porque eu acho que mexia muito comigo. Atacava a ansiedade, tudo. O vestibular em si. Mas eu acho que também foi um símbolo de superação, assim. Porque no momento que passei, foi, tipo, incrível. Então a gente vê que nossa jornada, tudo que a gente passou, todas as dificuldades, vale a pena, sim. E no final, dá certo. Isso que importa. É. Mas quando você estava mais nervosa, mais ansiosa, o que você fazia para aliviar a pressão? Música. Eu sempre fiquei ouvindo muitas músicas, porque música sempre me acalmou. E eu colocava no fone no máximo, assim, várias músicas. Cuidado com esse ouvido aí. Tem que tomar cuidado mesmo. Agora voltando pro... Agora já está pensando no seu nível superior, já agora no contexto de graduação. Farmácia. Por que você escolheu a farmácia? Então, eu sempre tive muita curiosidade. Então, eu sempre gostei de várias áreas do conhecimento. Sempre gostei muito de humanas, de biológicas e de exatas. Só linguagens que não é muito minha praia, assim. Mas eu sempre gostei muito de tudo. Eu escolhi exatas, foi no final, meio do ensino médio, mas no começo do ensino médio eu me apaixonei por química. E eu queria alguma coisa com química. Só que eu também gostava muito de outras áreas. E eu vi que farmácia, ela abrange química, mas ela também abrange outras áreas que eu também curto bastante. E também tem uma ampla área de trabalho, porque eu ainda, pra ser sincera, não sei o que eu quero fazer, mas eu vi que tinha várias possibilidades, então aí eu já gostei também mais do curso, porque eu poderia ter escolhido também, né, química mesmo para fazer, mas eu escolhi a farmácia por causa das áreas de atuação e por não ser só química. Não, e você também pode, caso veja uma transferência interna, mas acho que não vai ser o seu caso porque você parece muito obstinado, você está bem focada. Agora, você diria que teve alguém ou algumas pessoas, sejam amigos, sejam familiares, que te ajudaram a tomar essa decisão? No princípio, eu tinha muita dúvida, muita dúvida. Daí, teve umas amigas minhas que elas também estavam da mesma forma. E a gente começou a conversar, tipo, quais são os seus interesses? Assim, eu falava, gosto de tudo, não sei. Mas daí a gente foi se conhecendo, sabe? Conhecendo a si mesmas, juntas. Pela conversa mesmo. E assim a gente conseguiu decidir. Ela decidiu que ela foi fazer direito e eu farmácia. E eu acho que ela foi muito importante, assim, na minha jornada. Você me disse que tinha sido aprovada para o FMG, o FSC, Unicamp, Não, FRJ. o FRJ, logo do Rio eu esqueço. E você escolheu ficar Na UFMG. na FMG. Você diria que conseguiu ser aprovada no vestibular dos seus sonhos, para a instituição dos seus sonhos? Sim, desde o começo do ensino médio, eu falava que eu queria o UFMG. Tipo, era uma coisa, eu sempre fui muito intuitiva. E a minha intuição sempre falava que era o UFMG, e que, tipo, eu não sei por quê. Então eu me foquei pro Enem e foi uma realização de um sonho de verdade. Incrível. Não tem coisa melhor do que isso. Aham. Tem coisa melhor do que isso. Fechou essa etapa da sua vida com êxito, com êxito. Dentro dessa área, ou até na sua vida como um todo, quem seriam as suas referências, assim, familiar, algum ídolo? Tem muita gente que eu conheço que faz farmácia, mas nenhuma delas é muito próxima de mim, tipo familiar ou amigo próximo, porque meus pais são de outras áreas, entende? Eu fui, eu acho, a primeira biológica da minha família. O meu pai é de exatas, ele é analista de sistemas, e minha mãe é de humanas, que ela fez direito.
e eu fui biológicas. Mas tem muitas amigas minhas que têm irmãos que fazem farmácia. Mas como inspiração, assim, para farmácia, grande assim da família, realmente não tem. Eu acho que eu vou ter que ser a primeira. Desbravando novos mares. Exatamente. Agora, para fechar, com chave de ouro. Se você tivesse que deixar uma mensagem, se você pudesse se comunicar com alguém que estivesse na sua pele, lá no início do ensino médio, lá até no início do terceiro ano, naquele momento que você tinha que tomar a decisão e que você conversou tanto com a sua amiga, que te ajudou tanto. Se você pudesse aconselhar essa pessoa, o que você falaria para ele? Eu falaria calma, respira, porque você ainda é novo, tá tudo bem errar de vez em quando. Tente se conhecer, porque isso é muito importante, você se conhecer. Se você quer alguma coisa, vai atrás dessa coisa. Tenha determinação para ir atrás daquilo que você quer, do seu sonho. Eu diria isso. Se você pudesse definir o Estratégia Vestibulares em uma frase ou uma palavra? Eu definiria, eu acho, como apoio essencial. Galera, essa foi a entrevista com a Débora, provada, escolheu o FMG, passou em várias outras, também pode ser você. O curso aqui, Estratégia Vestibulares, está pronto para te ajudar, pegar na sua mão, te levar até a aprovação. Grande abraço, fico por aqui.